Bem-vindos à casa da Andréia, que hoje abriu as portas da casa dela para receber o Band Vitrine Arquitetura. E quem vai falar com a gente é a Mariana Junqueira, designer de interiores. E hoje o programa está falando sobre gesso, esse queridinho hoje e uma tendência, né, Mariana? Isso, hoje o gesso, assim, ele é muito mais usado como uma ferramenta mesmo de design, né? Antigamente ele era mais uma forma decorativa, de acabamento, mas hoje a gente usa o gesso para tudo mesmo, né? Como uma ferramenta para iluminação, para embutir uma cortina, para embutir um mobiliário. Então, realmente, o gesso está presente em todos os ambientes. E decoração também. Se eu quero fazer uma parede diferente, moderna, eu posso usar o gesso? Pode sim. Aqui nesse ambiente, por exemplo, a gente usou mais no teto, né? Então, aqui a gente tem o que é tendência, que é um gesso mais liso, né? Apenas com a junta de dilatação para dar um acabamento. E a gente vê que a gente consegue dividir os ambientes de uma forma muito sutil. Então aqui o estar e o jantar, né, divididos pelo trabalho do gesso, né? Graças à sua plasticidade, o gesso permite voos de imaginação. Você pode modificar um espaço apenas com essa textura que surpreende os olhos. O Band Vitrine Arquitetura agora está com Cláudia Ferro. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. E a gente fala a respeito de projetos que utilizam o gesso. E nós estamos aqui justamente em um dos projetos assinados pela arquiteta Cláudia Ferro. A minha primeira pergunta é a seguinte, a respeito deste local que nós estamos, o que foi feito em termos de utilização de gesso aqui? Bom, você pode perceber que esse projeto é um projeto realizado em 2 pavimentos, uma casa, um sobrado. E quando nós temos assim 2 pavimentos e os ambientes íntimos no pavimento superior, nós temos locais específicos que são extremamente necessários à utilização do gesso. No caso, o forro de gesso. E também as faixas e molduras decorativas, que nós temos no mercado em diversas opções de dimensão e de modelos, porque como o gesso é um material muito maleável e fabricado, você pode escolher o formato e a dimensão que você quiser, que a empresa está apta a atender o pedido do arquiteto ou da proprietária da casa. Neste home, a iluminação embutida e também o formato diferenciado do gesso garantem aconchego e um clima agradável no ambiente. Você já ouviu falar em wall washing? É assim, Mari? Isso. Que fala. Como que funciona essa iluminação e usando o gesso? Isso, o wall washing é uma lavagem de parede, né? Então a gente fala que é a luz fazendo esse efeito decorativo na parede. Então ela por si só já é uma decoração. Então aqui, por exemplo, a gente tem os spots todos embutidos, né? Fazendo esse bonito desenho na parede, né? Ali naquela outra parede a gente também tem o mesmo efeito. Mesmo trabalho, a mesma projeção. E aí vai depender do tipo de lâmpada, luminária, a distância que a gente coloca, né? Isso da parede, a gente consegue diferentes desenhos. E essa iluminação só é possível com o gesso ou não? Sim, ela só é possível com o gesso, porque para fazer um trabalho desse a gente precisa de spots embutidos, né? Então a gente precisa de um forro, poderia ser de gesso ou de outros materiais, mas com certeza o gesso hoje, né, nem se compara, né, em questão de forro, assim, a estética dele é a que mais agrada, né, que fica um acabamento muito melhor. Ele encanta o gesso. Ele encanta. Você pode usar gesso na casa inteira, mas com muita cautela. Afinal, ele pode sobrecarregar a harmonia do local. O que determina isso? É o olhar estético, na dimensão e estilo, e em proporção à altura do pé direito. Um pé direito muito baixo, ele não pode ter uma faixa muito larga. Não é que não pode, desequilibra um pouco em relação à altura. E eu, pessoalmente, eu gosto de trabalhar essa faixa, esse contorno de teto, da cor do teto, para que faça um arremate estético em todos os tetos da casa. Os pavimentos térreos são os que pedem mais rebaixo. Os pavimentos superiores, nós utilizamos mais rebaixo na localização dos armários embutidos, para que esse acabamento contorne o formato do armário e dê um fechamento estético no teto dos dormitórios. Fica bem charmoso, né? Fica bem bonito de se ver, né? É um acabamento refinado, é um acabamento refinado que as casas merecem, né? Os projetos residenciais merecem um acabamento estético refinado e bonito. Ao rebaixar o teto da sua casa com gesso, você obtém diversos efeitos. Dar destaque à iluminação embutida, separar cômodos ou colocar algo em evidência.
Aqui, ó, vamos mostrar para quem está em casa. Ficou muito bonito e bem diferente. São vários formatos. Poderia ser redondo, quadrado. E aqui você optou por esse estilo. Isso, o gesso ele tem essa grande vantagem da maleabilidade, né? Você pode fazer recortes de diferentes formatos, curvas, né? Linhas mais retas. Aqui no caso, para complementar a arquitetura mais contemporânea, né, de linhas retas, o gesso também foi pensado em linhas retas, mas ele poderia ter qualquer formato, né? Aqui a gente tem uma sanca, né, que abriga uma iluminação embutida, então a gente não vê as lâmpadas e as luminárias, vê somente a luz refletida. Isso é ótimo para um home, para um ambiente de aconchego, em que a luz fica mais suave. E tudo muito moderno. Sim, tudo bastante atual, né? Assim, a tecnologia hoje permite que a gente ouse bastante, né? Pensando nesses ambientes, porque o gesso vem justamente para complementar a arquitetura. Então a gente, né, pensa aqui na atmosfera, no contexto desse espaço e trabalha o gesso em cima disso. O pior inimigo do gesso é a umidade. O contato com a água pode ocasionar a formação de bolhas e até mesmo o rompimento do material. Por isso é importante levar em conta algumas dicas. Tem algum projeto que fica inviável trabalhar com gesso? Ou seja, bom, nessa situação o gesso não cabe. Por exemplo, áreas externas, como que funciona? O gesso, como eu disse, ele é um material diluível em água. Ele é trabalhado com a água. As faixas e molduras, elas são moldadas com mistura do pó do gesso com a água. Então é bom se evitar lugar que receba muita umidade, que receba, por exemplo, uma precipitação muito grande de chuva, porque a degradação do material é muito rápida. Então a gente procura evitar de trabalhar com fachadas externas em gesso. Agora, internamente, em lugares protegidos de excesso de chuva, pode trabalhar à vontade. Bom, eu tirei todas as minhas dúvidas, eu tenho certeza que o pessoal de casa também. Então, para o seu projeto, você que nos acompanha pelo Band Vitrine Arquitetura, vale sim utilizar o gesso, que além de praticidade, deixa o seu ambiente muito mais charmoso. Cláudia, obrigado pela sua participação aqui. Eu agradeço, muito obrigada. E a gente segue com o Band Vitrine Arquitetura. Numa combinação de beleza, versatilidade e baixo custo, o gesso é um material que revestirá sua casa de conforto, suavidade e exuberância. E esse quarto ele é bem grande. Vamos mostrar para o pessoal que está em casa? Aqui você pode assistir uma TV, mas do outro lado tem uma sala. Mas essa sala não tem TV, mas tem um segredo. Olha que bacana. A gente pode assistir uma TV pro lado de cá. Isso, essa é uma divisória que rotaciona, né? E a gente tem toda a fiação embutida no cano e passando, né, por cima aí do gesso para não ficar aquela fiação exposta, né? Então fica tudo embutidinho, escondidinho lá em cima. E você consegue ter a TV dos dois lados. Isso aqui poderia ser de gesso também. Poderia, com certeza. Então aqui tem um quarto bem grande. Aqui uma sala, ali o quarto. Isso. E aqui você usou também esse tipo de iluminação. Isso, aqui novamente a gente tem a sanca, que é aquela iluminação embutida, então a luminária fica escondida e a gente vê a luz refletida, né? Porque aqui é uma área aconchegante também, mais de descanso, né? Então a gente vai usando esses artifícios que o gesso proporciona. E a tendência hoje do mercado é essa? As pessoas estão buscando bastante gesso? Sim, hoje é muito forte essa tendência, né? O gesso é uma das principais preocupações aí do pessoal, né, que nos procura. E realmente, né, é o que faz a diferença. A gente fala essa fase do acabamento, de dar esse toque final, né? É muito diferenciado, né? Valoriza totalmente o projeto que foi feito. Vale a pena, então, quem quer investir em gesso, vale a pena? Ah, com certeza, vale muito a pena. Mari, muito obrigada pela sua participação no Band Vitrine Arquitetura. Eu vou ficando por aqui, mas sábado que vem tem muito mais. Olha quanta modernidade. E aqui no Band Vitrine Arquitetura é isso, levando sempre dicas boas para você. Até sábado que vem, um grande beijo. Tchau, tchau.